Olá, eu sou Débora Bergamasco e a gente atualiza agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 1º de agosto. Já abrimos essa edição falando de eleições. O Partido Missão manteve o lançamento oficial da candidatura de Renan Santos neste sábado, mesmo depois de cumprir as formalidades jurídicas da convenção partidária no dia 20 de julho. O partido fez essa antecipação para que já pudesse contar com a escolta da Polícia Federal. Isso porque Renan Santos afirmou ter sofrido ameaças do crime organizado. No evento de hoje, o partido também confirmou os nomes para as corridas estaduais. O nosso repórter Danilo Moliterno está no local e traz os detalhes. Boa tarde para você, Danilo. Nós construímos o próprio caminho com as próprias ideias. Boa tarde, Débora, e a todos que estão conosco aqui na CNN neste sábado. Inclusive, neste momento, a gente tem Renan Santos, candidato à presidência pelo Missão, finalmente falando neste momento que é considerado o clímax desse congresso do Missão. Você bem menciona, Débora, a gente teve a questão burocrática sendo resolvida no dia 20 e hoje a gente tem esse ato político. Então, vou começar pelo fim. Vou começar falando pelo o que Renan Santos disse até agora. Nesse começo do discurso, que já dura cerca de 5 minutos, ele traz palavras que reforçam talvez um dos principais traços da sua candidatura, que é exatamente dosar quase que igualmente críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao petismo, e ao senador e pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro e ao bolsonarismo. Ele indica ali, fazendo uma recapitulação da sua história, que desde que é adulto é governado pelo PT, vive no país governado pelo PT, que num pequeno intervalo não foi governado pelo petismo, mas sim pelo bolsonarismo, que ele descreve como uma governança patética. E indica na sequência que o papel do Missão é colocar bolsonarismo e petismo na lata do lixo da história. Essas as palavras mais fortes que a gente teve até agora nesses primeiros 5 minutos de Renan Santos, que segue discursando por aqui. Vale a gente relembrar, já que estamos falando de um candidato à presidência de primeira viagem e de um partido recém-criado de primeira viagem, quem é Renan Santos? Empresário, que a gente repete, é o criador do Missão, também criador, um dos fundadores do MBL, o Movimento Brasil Livre, que ganhou bastante protagonismo, especialmente em manifestações no começo da última década que levaram ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e que agora, portanto, concorre à presidência. Que para além dessa linha política de crítica tanto a Lula quanto à família Bolsonaro, também se notabiliza, tem como um dos centros de seu discurso defesa de medidas duras no campo da segurança pública, especialmente no combate ao crime organizado, e no campo econômico, a defesa de corte de gastos na carne, de um ajuste fiscal na carne que leve o país a se equilibrar do ponto de vista fiscal, mas também econômico. Vale a gente falar também um pouquinho mais do que rolou até aqui neste momento, até este momento que a gente tem Renan Santos falando. Um dos primeiros oradores do dia foi Haroldo Medina, militar da reserva, jornalista, que é o candidato a vice na chapa de Renan. Ele também destacou esse que é um dos eixos do discurso do Missão, que é a defesa do combate ao crime organizado. Falou, inclusive, que caso Renan seja eleito, num dos primeiros dias do governo, vai comandar uma operação no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Uma operação policial terrestre, isso é o que ele indica. E a gente tem na sequência uma série de outros momentos acontecendo, como a atualização do Livro Amarelo, que é o espaço onde o Missão divulga suas propostas para o Brasil e faz uma análise de conjuntura. Tivemos também um momento em que houve a apresentação dos 9 candidatos a governos estaduais que o Missão vai ter nas eleições de 2026. E agora a gente tem esse que menciono, deve ser o cume do evento, que é a fala de Renan Santos. A gente segue acompanhando por aqui e conta tudo o que rolar. Obrigada, Danilo Moliterno. A gente conseguiu ouvir parte das informações de Danilo Moliterno e a outra parte também sentiu um pouco da temperatura desse evento hoje de Renan Santos. Obrigada, Danilo. E olha, para você que adora política, a CNN exibe nesta segunda-feira, depois de amanhã, às 11 da noite, o especial CNN Eleições Convenções.
como parte da cobertura da emissora nas eleições deste ano. A atração marca a nova fase da operação eleitoral com conteúdos dos principais movimentos da disputa das eleições até a votação. Apresentado por Yuri Pita, o programa vai trazer um balanço das definições partidárias depois do encerramento das convenções, analisando o cenário político, a consolidação das candidaturas e os principais movimentos que marcam o início oficial da campanha eleitoral no país. Quem participa mais? Os analistas Caio Junqueira, Pedro Venceslau, Juliana Lopes, Jussara Soares e Isabel Mega. Eles vão discutir os impactos das alianças firmadas durante esse período, os cenários que começam a se desenhar e os principais desafios dos candidatos. A análise também abordará as estratégias adotadas pelos partidos e os temas que devem pautar o debate público nas próximas semanas. As estatais registraram um déficit de R$1,5 bilhão em junho, enquanto a dívida bruta do governo alcançou o maior patamar em 5 anos. Vitória Queiroz traz os detalhes. O déficit no setor público consolidado, que é formado pela União, estados, municípios e estatais, superou R$55 bilhões em junho deste ano. Esse resultado consta no relatório de estatísticas fiscais que foi divulgado pelo Banco Central nesta sexta-feira. De acordo com o documento, esse resultado negativo foi influenciado principalmente pelo déficit observado no governo central. Em junho, o governo central foi deficitário em cerca de R$47 bilhões. Já as estatais apresentaram um déficit de cerca de R$1,5 bilhão. Enquanto os governos regionais, que são formados pelos estados e municípios, registraram um déficit de cerca de R$6,6 bilhões. Além disso, o Banco Central também informou que a dívida bruta do governo geral, que compreende governo federal, INSS e os governos estaduais e municipais, apresentou um avanço no mês de junho. Os dados mostram que essa dívida subiu para cerca de 81,9% do PIB, o Produto Interno Bruto, e alcançou cerca de R$10,8 trilhões. E 9 mil clientes da concessionária Light ainda estão sem luz na cidade do Rio de Janeiro, 3 dias depois do vendaval que causou diversos danos para a infraestrutura elétrica da capital. O repórter Kleber Rodrigues acompanha a situação e nos traz detalhes ao vivo do Rio de Janeiro. Boa tarde para você, Kleber. Para você também, Débora. Ótima noite aí, tarde para quem está acompanhando agora a CNN. Exato, viu? Ainda há muitos transtornos por aqui. Esses problemas vão desde a perda de alimentos até questões mais complexas, como, por exemplo, a perda de medicamentos que dependem de refrigeração. 3 dias depois dessa ventania que afetou aqui o estado do Rio de Janeiro, ainda há moradores sem energia elétrica. De acordo com a Light, até amanhã deste sábado, cerca de 9 mil clientes permaneciam sem luz, principalmente na zona oeste do Rio e em pontos da Baixada Fluminense. A concessionária informou que 1.500 funcionários estão nas ruas para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível. A expectativa é de que esse serviço seja concluído ainda neste sábado. Só na área de concessão da Light, mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas pelo forte vendaval que atingiu o estado do Rio na última quarta-feira. A concessionária alertou, por exemplo, que esse vendaval destruiu parte da rede, derrubou postes, danificou cabos e outros equipamentos. As rajadas de vento ultrapassaram os 100 km por hora e provocaram 3 mortes aqui no estado. 2 aqui na capital, foram 2 homens que morreram após a queda de um muro e uma terceira morte em Paraty, na Costa Verde do estado. Esse pescador morreu depois que a embarcação naufragou. Para este sábado não tem previsão de chuva, mas o sistema Alerta Rio da Prefeitura da capital fluminense disse que há possibilidades de ventos moderados a fortes. Para este domingo também a previsão é de tempo aberto, com mínima de 15 e máxima de 31 graus. Portanto, a situação ainda é muito triste para pelo menos 9 mil clientes, viu, Débora, que seguem sem luz aqui na capital fluminense.
Muito obrigada, Kleber Rodrigues, ao vivo do Rio de Janeiro. E olha essa história. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, um homem matou 3 trabalhadores dentro da fábrica da Bombril. O suspeito foi levado para a carceragem da delegacia de polícia da cidade e morreu no local. Segundo o boletim de ocorrência, o homem e as vítimas eram contratados de uma empresa terceirizada e trabalhavam juntos. A polícia trabalha com a suspeita de que o crime tenha sido motivado por bullying. O caso é investigado. A empresa afirmou que acompanha e colabora com as investigações. Agora a gente faz um giro de notícias internacionais. O exército de Israel voltou a bombardear a faixa de Gaza. A ofensiva no território palestino se intensificou nas últimas horas, apesar do anúncio feito pelo presidente americano Donald Trump de um acordo para o desarmamento do Hamas, o grupo palestino inimigo de Israel. Os ataques abriram uma cratera, olha essa imagem, no local onde antes existia ali um hospital de campanha, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. A CNN entrou em contato com as forças de defesa de Israel para solicitar um posicionamento. Em outro ataque aéreo israelense, também neste sábado, autoridades de saúde informaram que 2 palestinos morreram na cidade de Sheikh Radwan, na parte central da faixa de Gaza. Os militares israelenses afirmaram que os alvos eram militantes do Hamas, mas não forneceram mais detalhes. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos alertou cidadãos americanos que considerem deixar o Oriente Médio caso haja uma escalada do conflito. O alerta surge num momento em que Washington avalia novos ataques ao Irã ainda nesse fim de semana. Segundo 2 autoridades americanas, o governo do presidente americano Donald Trump considera uma nova rodada de bombardeios. Enquanto Teherã afirma ter elaborado um plano de resposta que inclui alvos em Israel e infraestrutura energética americana na região. Ainda no Oriente Médio, as Forças Armadas do Kuwait interceptaram ameaças de drones em seu espaço aéreo na madrugada deste sábado. Os ataques atingiram uma instalação governamental no norte do país, assim como veículos civis. Não houve vítimas. E depois de vários dias de caos, a Espanha instalou uma barreira flutuante entre o território espanhol de Ceuta e o Marrocos. A barreira inflável, com cerca de 500 metros, tem o objetivo de impedir a passagem irregular de pessoas nadando. A Guarda Civil espanhola ficará responsável por patrulhar a área com embarcações. O governo espanhol informou que a travessia de imigrantes do Marrocos para Ceuta cessou durante a madrugada desse fim de semana. O movimento parou depois que uma correria que começou na quinta-feira deixou pelo menos 67 mortos. Segundo as autoridades espanholas, cerca de 50 mil pessoas entraram em Ceuta por terra e por mar nos últimos dias. Mais de 48 mil delas já retornaram ao Marrocos em um período de 48 horas. Apesar disso, a situação ainda é tensa na região. E aí, claro, teve resposta e preocupação por parte da União Europeia. A União Europeia vai fazer uma conferência de emergência com ministros nacionais nesta terça-feira para discutir a travessia em massa de imigrantes para o enclave espanhol de Ceuta. A Irlanda, que detém a presidência rotativa do bloco, afirmou hoje que convocou uma reunião do Conselho de Justiça e Assuntos Internos da União Europeia para discutir os desdobramentos. Ainda nas reações à questão migratória, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, classificou como, abre aspas, egoísta, fecha aspas, a resposta de vários Estados-membros da União Europeia à entrada de imigrantes vindos do Marrocos. E essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o CNN Esportes SA, que traz uma entrevista com o Edinho, filho do Rei Pelé. A gente volta daqui a pouco. Até já.